Bem-vindos a mais uma edição do Papo Literário. Nós já estamos na 6ª temporada do programa e é um prazer poder falar contigo todo domingo sobre literatura numa TV aberta. E a convidada de hoje é uma jornalista e escritora bagiense que passou uma temporada fora e voltou recentemente aqui para Rainha da Fronteira, autora de 2 livros. É a Giana Guterres. Obrigada por estar aqui, por ter aceito o nosso convite, Giana, e por estar aqui conosco batendo esse papo literário hoje. Oi, tudo bem? Primeiro, obrigada, Fernanda, pelo convite. É um prazer estar aqui e compartilhar e trocar com todo mundo que acompanha o Papo Literário. Então, Giana, já vou começar fazendo as perguntas, assim, né? Tu é jornalista, né? Então, eu imagino que tu tem uma identificação com a escrita, com a leitura há muito tempo, não é nada recente, né? Tu tem uma memória, assim, de quando é que tu começou a te interessar por livros, por histórias? Eu sempre gostei de ler. Meu pai sempre gostava de ler também. Minha mãe sempre presenteava a gente com livros. Então, acho que 2 coisas que eu lembro, assim, que são muito... Eu tenho uma memória muito nítida, assim. Tinha um livro do Drummond chamado... Tinha um título, alguma coisa tipo Coisinhas ou Pequenas Historinhas, uma coisa assim. E desde criança eu lia Drummond, assim. Daí hoje eu olho assim, e falei, nossa, que loucura, porque eu achava que era um livro infantil. Então, isso sempre me marca, assim. Eu tenho esse livro, ele... 70 historinhas o nome. E ele tá aqui em casa. E O outra mesmo coisa que eu livro. lembro... Hã? O mesmo livro que tu lia quando criança. É o mesmo livro. Uhum. Ele ficou comigo e tá aqui em casa. Uhum. E acho que uma outra história que eu lembro, uma vez teve uma feira do livro no colégio que eu estudava, e como a minha mãe trabalhava nesse colégio, então a gente ficava muito tempo lá também. E aí eu peguei um livro, escolhi e fui para a biblioteca ler, que era o que eu fazia quando eu ficava esperando minha mãe se desocupar. E eu li o livro em, sei lá, pouquíssimo tempo. E daí eu cheguei na diretora do colégio e falando, olha, tia, tipo, eu terminei de ler. E ela, nossa, mas tu já leu? E eu, já. E ela, vamos lá, então, trocar o livro. E aí, eu lembro, assim, que eu peguei um outro livro, que é O Hotel dos Bichos Desamparados, e eu li, e daí foi uma coisa bem curiosa, assim, eu lembro disso, eu devia ter uns 7, 8 anos, mais ou menos. Uhum. Bom, e para escrever, assim, né? Quando é que tu começou a escrever mesmo? Assim, já foi direto já na faculdade ou tu teve algum processo anterior que começou a atrair, né, a questão de escrever histórias? Eu lembro que na adolescência eu comecei a escrever algumas pequenas coisas, e eu sempre, desde criança, eu sempre tive um contato muito próximo com animais, então eu queria fazer veterinária. Quando chegou o 3º ano, eu ganhei uma menção honrosa num concurso de redação da Associação Rural aqui de Bagé e um prêmio da Biblioteca Pública, e eu não lembro que, sei lá, se foi primeiro, segundo ou 3º lugar. Eu tenho o troféu até hoje aqui. E aí, nisso eu pensei, nossa, mas olha, não sei, será que eu vou para veterinária? Porque eu tô gostando de escrever. E daí eu fui para jornalismo. E aí depois disso eu fui para. E daí nisso depois eu fui deixando a escrita de lado, assim, essa escrita mais literária. Aí quando eu comecei produção cênica na UFPR, daí desde 2015 eu trabalho só com arte. E aí chegou um momento que trabalhando com cultura, com arte, vendo muita coisa ao mesmo tempo, chegou uma hora que precisava, né, colocar isso para fora. E daí em 2016 eu retomei a escrita com tudo e não parei mais. Tu morou em Bagé, assim, agora tu tá de novo em Bagé, né? Mas qual foi esse período que tu esteve fora, assim? Eu fiquei fora de 2009, aí até no início da pandemia eu vim para cá, mas eu pretendia retomar para Curitiba, porque o evento que eu trabalhava, ele ainda vai acontecer, então eu pretendia voltar para continuar produzindo o evento, e daí nisso foram acontecendo várias coisas familiares e pessoais, e eu não falei, não, eu acho que eu vou ficar aqui é meu lugar, e daí então oficialmente o ano passado eu decidi ficar aqui. Uhum. Foram 11 Tu, anos fora. e tu te formou em jornalismo lá, em jornalismo e produção cênica, os dois no Paraná. Jornalismo eu fiz aqui na Urcamp, e produção cênica, sim, foi na UFPR, e agora também eu fiz todo o mestrado durante a pandemia, estou terminando o mestrado em comunicação na UFPR também. E sobre o que tu trata, a tua pesquisa sobre o quê? A minha pesquisa é sobre companhias teatrais com sede, e daí o meu recorte é a partir de Bachelard, que fala das casas, então eu falo de companhias que transformaram
casas em espaços de teatro e espaços culturais, e daí eu falo da comunicação como uma estratégia de gestão cultural para a sustentabilidade do espaço e no relacionamento com o público. Bom, e quando é que o teu primeiro livro, Eu, Passarinho, né, que tu já lançou ele em 2020, né? Mas aqui, o lançamento presencial foi há pouco tempo aqui em Bagé. Eu queria saber um pouco da história dele, né? Porque ele é um livro de poesias. Assim, como é que foi ele? Tu sentou para escrever um livro ou tu juntou várias poesias que tu tinha guardada de outros tempos? Como é que foi esse processo de produção do Eu, Passarinho? Em dezembro de 2018, início para 2019, foi o tempo que eu fiquei mais tempo aqui na casa da minha mãe desde que eu tinha ido embora. Minha mãe mora numa chácara em Ulha Negra. E aí eu estava com um caderno, escrevendo muito, e aí eu olhei, assim, as coisas que eu estava lendo, e vi que tinha muita coisa sobre passarinho. E aí eu falei, cara, eu acho que está nascendo o meu primeiro projeto aqui. E aí eu comecei a ler, e daí em seguida, assim, já veio o título, que por mais que seja uma alusão ao Quintana, né, eu passarinho, todo mundo me pergunta se tem alguma referência com Mário Quintana, mas eu tenho um poema que é Eu nuvem, tu nuvens, nós chuva, e ele nasceu primeiro. Aí depois desse veio Eu passarinho, tu revoada, nós ninho. E daí desse poema que veio o título do livro. E aí, depois disso, eu fui separando em capítulos e fui pegando textos mais antigos. Então, ele tem textos desde 2016 até 2019, início de 2020. E o que que te fez, assim, acreditar que esse era o momento de tu te lançar né, como escritora, que tu estava pronta, que aquele material que tu tinha era o material ok para o livro? Eu já vinha publicando os meus textos na internet desde 2016. E daí acho que eu tinha muito claro para mim que precisava de um livro físico em algum momento. E aí acho que chegou esse momento, assim, de falei, nossa, eu acho que eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com literatura. Eu já vinha atuando com teatro, com dramaturgia também. E aí eu fiquei, nossa, eu acho que eu preciso. O meu trabalho como escritora precisa aparecer. E aí, acho que veio o passarinho e depois disso foi vindo uma sequência. Acho que a pandemia também favoreceu um pouco isso. Acho que a forma que eu lidei com a pandemia foi criando. Então, durante a pandemia também eu fechei um original que estou enviando para chamadas de editora, que é Poeminhas, Poesias para Pessoas de Todos os Tamanhos, que é infantil. E também tem um que também está nessa fase de chamada de editora, que é Como Eu Sobrevivi Quando Você Trouxe o Inverno para Dentro de Mim, que também são poemas. E nisso também teve o Luar, que a gente foi contemplada por um edital aqui no Rio Grande do Sul e realizamos ele ano passado. E por que a escolha por poesia? Assim, é uma questão pessoal, é uma questão mercadológica? O que te fez optar pelas poesias? Eu acho que é muito uma questão de afinidade, assim, acho que eu me sinto de tudo, de todos os gêneros, assim. Esses dias ainda estava tendo uma conversa com uma pessoa próxima de mim, falou, mas tu não escreve, por que tu não escreve conto? Eu falei, nossa, eu não consigo escrever conto, assim, acho que eu tô muito na linguagem da poesia. E daí, paralelo a isso, eu tenho muita vontade de escrever para crianças, então eu já fui contemplada com um conto infantil no Sesc do Paraná e foi publicado, e eu pretendo retomar essa escrita, tem algumas histórias nascendo, assim, pretendo continuar nessa escrita de literatura infantil, mas os outros gêneros eu ainda estou num processo de, não sei se eu quero, sabe, neste momento eu estou no envolvimento com a poesia mesmo. E escrever para crianças requer uma habilidade mais, não uma habilidade, né, mas tem peculiaridades, né, porque uma que não é todo assunto e tem que ter uma linguagem fácil. Como é que tu te preparou para escrever para esse público que ele tem suas especificidades? Quando eu fiz produção cênica na UFPR, o meu estágio foi no Museu do Boneco Animado, que fica em São José dos Pinhais, a região metropolitana de Curitiba. E lá a gente lidava com criança diariamente, assim, fazendo visita guiada para as escolas, fazendo apresentação. E daí, ao mesmo tempo, eu fui sentindo muita falta de algumas histórias para crianças, assim, de encontrar bons livros. Às vezes, principalmente pensando que a gente adaptaria para o teatro e para a contação de histórias. E daí nisso eu falei, nossa, eu acho que eu quero escrever para criança. E daí nisso veio esse conto pro Sesc do Paraná.
Mas é toda, realmente, assim, cada vez que eu penso nas histórias, eu penso, falei, não, isso aqui não funciona para criança, isso aqui funciona. Então, acho que é muito de tentar entender essa linguagem da criança também. E quem que te inspirou para tu ter essa preferência, assim, né, por escrever para crianças? Teve uma inspiração, uma criança em especial, ou não? É a Giana criança que tu lembra que não tinha que lia Drummond? Eu acho que é a Giana que lia, e daí agora, mais recentemente, eu tive 2 sobrinhos que nasceram em 2020, e eu tenho mais 2 sobrinhos chegando esse ano. Então, com certeza, assim, agora, nesse momento, eu também penso muito neles, assim, porque eu tenho essa relação. O meu sobrinho de Curitiba, o Joaquim, um dos livros preferidos dele foi um que eu dei. E o meu sobrinho Antônio daqui, ele chega para mim com o livrinho já para ler a história. Então, com certeza, eles são minha maior inspiração atualmente. E como é que, assim, as poesias, né? O que te inspira, assim, de que fontes, né, tu traz a tua poesia? Eu acho que eu tenho ido muito para um caminho contemporâneo, assim, de uma linguagem mais curta. Acho que isso eu tenho me identificado mais. Meus poemas não são longos, e eu fui. Teve uma época que eu comecei a me cobrar por isso. Eu falei, nossa, mas ó, tem tanta gente que escreve poemas longos e legais, e eu ficava tentando forçar. Eu falei, não, mas esse não é o meu caminho. O meu caminho são poucas palavras, poucas frases. E, e daí acho que é isso, assim, não. Daí eu tô indo por esse caminho de me descobrir, assim. Não sei se eu tenho uma referência clara, porque eu tenho lido muita coisa. Eu tenho lido poesia e tenho procurado novos poetas que estão surgindo também. Então, eu tenho lido desde, sei lá, Gabriela Mistral até coisas mais contemporâneas. E eu não sei se a minha inspiração acaba sendo no dia a dia, assim. Já fiz vários cursos de escrita que falam que tem que escrever todo dia ou que tem que ter um horário específico do dia para escrever, um dia da semana, e a minha lógica tem sido contrária. Eu tenho ido por um caminho de quando eu me sinto inspirada, eu sento e escrevo, e às vezes vai, sei lá, 6, 7 numa sequência, e daí eu fico 2, 3 dias sem escrever. Mas porque eu estou sempre criando também, eu tenho encarado outras formas de criação, como a própria dissertação do mestrado, os bordados, porque daí eu comecei a bordar porque eu queria bordar meus poemas, então encaro a criação como não só escrita, sabe? É isso que eu te perguntar, né, dos teus bordados, né, que eles são totalmente autorais, né, eles não são, não é alguém te mandar um negócio e tu bordar, né, tu faz, todo, o bordado é todo autoral, né, pelo que eu já vi, assim. Como é que surgiu, assim, na verdade, tu tem uma ligação forte com a arte, né, porque são várias formas, né, a própria produção cênica, né, o próprio teatro, né, como é que surgiu, assim, né, como é que surgiu esse teu interesse, né, qual foi a tua porta de entrada para esse mundo das artes? Não, com certeza, assim, como eu já estava atuando com teatro, e daí a gente acabava sempre tendo relação com outras linguagens, né, com produção audiovisual, com artes visuais, música, dança, porque daí no curso também tinha outras disciplinas, professores de várias áreas. Tanto que eles até fizeram uma remodelação no curso, porque daí o curso começou muito a expandir, daí agora é produção cultural para ser mais amplo. Então é isso, sabe? Eu estava lidando com todos os tipos de arte e chegou um momento que isso precisava vir, assim. Daí quando eu fiz uma oficina de bordado e daí depois disso eu não parei mais, assim. Daí os meus bordados, eles são autorais, assim. Às vezes até pego um risco pronto para bordar, mas é algo muito mais para mim, assim. Eu tenho assumido que daí os meus bordados eu vou para uma estética mais autoral e tenho pensado outras coisas. Pode ser que com o tempo eu saia desse bordado mais tradicional no tecido de algodão que eu faço e vá para alguma coisa tipo bordado em outros materiais, bordado em fotografia. Eu já venho testando algumas coisas. Eu tenho algumas cascas e folhas que eu andei colhendo pela cidade, então em algum momento eu quero tentar bordar nesse material também. Acho que estou indo para outros caminhos, assim, acho que eu tenho ido mais talvez para uma arte têxtil do que o bordado em si, assim, mas acho que é algo que ainda está muito no início, assim, está muito Um processo. tá muito superficial, é bem um processo. E daí, por causa do mestrado, também não sobra muito tempo para essas outras coisas. Então, a hora que terminar o mestrado, com certeza eu quero mergulhar nisso. Mas o próprio bordado, ele tem técnicas diferentes, né? Porque não é só o bordado, linha, mesmo ponto, né? Tem aquarela, tem outras técnicas junto, né? Eu acho que eu também tenho encarado isso, assim, sempre são muitas linguagens, então,
Aquarela é uma coisa que eu uso muito no bordado. Esses dias eu estava testando umas coisas novas, fiquei super empolgada de testar com camadas, porque eu não chego a ser autodidata, porque eu sou uma pessoa muito teórica. Eu gosto sempre estar sabendo o que eu estou fazendo e buscar uma técnica. Mas, geralmente, eu vejo algumas aulas e eu falei, tá, é isso, agora deixa eu seguir meu caminho e ir por conta. E daí, aos pouquinhos, eu vou testando, às vezes, outros tipos de pontos que não são necessariamente do bordado. Às vezes eu pego fios que também não são fios específicos do bordado, apanho um pouco, assim, porque desfia e tal, mas é isso, assim, acho que eu tenho encarado múltiplas linguagens nas coisas que eu crio. E agora me conta um pouco do processo de Luar. Como é que nasceu esse livro? Ele é uma parceria com a Rolila, né? Que é designer. Queria saber como que surgiu esse livro, como é que é essa proposta. Luar foi bem legal porque foi uma cocriação da Rolila. Essa foi uma historinha que ela criou para o filho dela dormir, o Raul, e daí, nisso, ela me contou, e eu falei, Rolila, a gente tem que fazer um livro, porque essa história é muito legal. E daí foram 5, 6 meses de trabalho, e a gente tinha as nossas reuniões periódicas, que foi tudo assim, tinha coisas na escrita que eram indicações para ilustração, então a gente assumiu isso, falei, não é escritora e ilustradora, é tudo uma coisa só. Então, a gente assumiu esse termo de cocriação, porque foi sempre tudo construído no coletivo entre eu e ela. E foi muito legal, de pegar uma história de alguém bruta e ir lapidando até chegar na versão final, assim, foi uma experiência muito legal. E tu, assim, tu tem planos futuros, né? Tu já me contou, né? Alguns livros que já estão em processo em busca de editora, assim, né? Como é que tu vê esse teu futuro na literatura, né? Tu acha, assim, que é esse o caminho que tu encontrou para a vida, ou ele é uma opção? Como é que tu encara a literatura na tua vida, assim, para o futuro? Como eu atuo com produção cultural, e daí eu estou nesse momento de pensar como que vai ser a minha produtora, né? Eu acho que o meu trabalho autoral é um braço da minha produtora, assim, porque eu acho que eu sempre vou querer continuar criando. Então, assim, eu tenho pensado estratégias que são, no momento que eu crio uma obra, primeiro ela participa, sei lá, de prêmios, de chamadas de editora, no segundo momento, talvez editais, porque daí, como a parte que eu mais gosto de produção cultural é a elaboração de projetos, então talvez tentar um edital, tá, e se não foi por esse caminho, daí também tem financiamento coletivo. Eu Passarinho foi feito por financiamento coletivo, e foi uma experiência bem legal, porque de cara, assim, dos 100 e poucos apoios que o livro teve, 20 pessoas eu não conhecia. Então, de cara, o livro já foi lançado, sendo enviado para o Acre, Rio, São Paulo, Bahia, Santa Catarina e para vários estados. Então, acho que o financiamento coletivo também é um caminho, mas eu tenho pensado isso por etapas, assim, como que eu consigo ir encontrando vários caminhos para fazer uma mesma coisa, sabe? Eu acho muito curioso, né, quando é feito por financiamento coletivo, porque como é que a pessoa chega para te escolher, né? Eu acho muito curioso, né, que embora a gente também participe de outros financiamentos coletivos, assim, a gente investindo, assim, mas, né, o que levou aquela pessoa que não te conhece a te escolher, né, que no teu caso, né, que era o teu primeiro livro, a pessoa nunca tinha lido nada teu, e como é que ela te escolheu, né? Bem curioso, né? Sim, eu penso muito nisso também. Das plataformas de financiamento coletivo, o Catarse, que é a mais conhecida, eles têm um sistema de busca bem legal e eles têm uma criação de uma comunidade interna que tu consegue seguir pessoas. Acho que isso facilita, assim, minha escolha pelo Catarse por causa disso, assim. Acho que ele tem essa acessibilidade para ser localizado por quem não te conhece, assim. Mas eu fico pensando, falei, gente, as pessoas não me conhecem, nunca, não, é meu primeiro livro, eu pensei muito nisso também. E daí isso também me fez pensar muito assim, que experiência eu quero que as pessoas tenham quando elas recebem o meu livro. Então eu fiz todo um estudo de embalagem, que o livro vai enrolado numa folha de papel seda azul, e daí nisso eu fiz uma dobradura para encaixar os 2 postais e os 2 marcadores de página, e daí eu amarro ele com plantinhas que eu colhi. E daí geralmente sempre tem um galinho de macela junto, que é uma macela que eu colhi com a minha mãe na Sexta-feira Santa do ano passado. Então é isso, sabe? Eu fiquei pensando também, falei, eu quero que as pessoas tenham uma experiência quando elas recebem o livro. Uma experiência sensorial também, né? Uhum. E, assim, o que tu tá lendo, além, né, das coisas do mestrado, que sempre ocupam bastante tempo na vida, né? Mas o que tu tá lendo no momento, assim? Deixa eu pensar. Esse ano, assim, eu tive uma fase assim,
como o mestrado foi muito na pandemia, e daí eu tive que lidar também com a mudança para cá, porque, né, alterou tudo que assim, minha vida é outra vida do início da pandemia, quando a pandemia chegou, então, então eu tive fases que eu não queria ler nada do mestrado, assim, porque eu falei, gente, eu não dou conta de ficar lendo tanta teoria. Então, eu tenho lido muita poesia, que daí eu sempre estou lendo várias coisas ao mesmo tempo. Recentemente, eu andei lendo Francisco Malman, que ele é gaúcho, mas ele mora em Curitiba, ele é da área do teatro e da performance, e daí gostei bastante dos livros dele, e agora eu estou lendo A Mulher Submersa, da Mar Becker, que é gaúcha, foi finalista do Prêmio Minuano com esse livro, e acho que ela ganhou o Jabuti. Não, acho que ela ganhou o Minuano e foi finalista do Jabuti com esse livro de poesia, que é pela editora Brutal. Bom, e a gente tem uma pergunta que é clássica aqui no programa, né, que eu vou fazer agora, que é uma indicação de leitura, né? A gente sempre pede para o nosso entrevistado uma indicação de leitura para os nossos telespectadores. E a tua indicação, Giana, qual é? Nossa, sempre que falo uma indicação, assim, sempre de pronto, assim, vem, tipo, 2, 3 livros que são sempre os mesmos, assim, por mais que eu tenha lido coisas novas, A Sombra da Figueira, que é de uma autora cambojana, que eu não vou lembrar o nome, eu também não vou saber a pronúncia certa, é Vadei Ratner, uma coisa assim, que é um livro bem legal, assim, acho que também é uma coisa que eu tenho procurado, ler coisas de outros lugares e coisas de autoras mulheres, e foi bem legal. Aí tem o Pequenas Realidades, que é da Tabitha King, que é a esposa do Stephen King, e esse livro ela mostra pessoas sendo miniaturizadas. Isso foi antes do Querida Encolher as Crianças, isso foi no início da década de 80. Então é bem legal de pensar como que é o terror escrito por uma mulher, assim, ele é um terror bem sutil, assim, e é muito mais uma crítica à sociedade. Nossa, é incrível esse livro. E tem um autor holandês chamado Numar, assim, que tem uma sequência, assim, uma narrativa muito envolvente. Acho que são esses. Pelo jornalismo, tu não tem mais intenções de escrever? Em Curitiba, eu vinha fazendo bastante assessoria de imprensa para teatro. Uhum. Então, aí acho que eu estou nesse momento, assim, que eu estou tentando me entender aqui para ver o que eu quero fazer. Pode ser que sim, eu tenho muita vontade de escrever livro-reportagem. Sim, eu tenho algumas ideias, eu tenho um caderninho de ideias que eu vou anotando todas as coisas. Daí, quando surge um edital, eu volto lá e vejo, falei, nossa, que ideia que talvez pode encaixar nesse edital. Então, assim, uma das ideias que eu tenho anotadas é livro-reportagem, isso com certeza. Dentro do jornalismo cultural, eu tenho bastante vontade de atuar. Bem, então, Giana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, de participar, de bater esse papo literário comigo. Onde é que a gente encontra o teu livro? Pelas tuas redes sociais? Tem algum site, algum lugar que a gente encontra o teu livro aqui em Bagé? Aqui em Bagé, ele está disponível na Leb, então é só chegar lá e pedir, que tem lá. Os dois? O Luar também ou só o Eu Passarinho? O Luar, ele está disponível na internet, ele é gratuito e, por enquanto, é só a versão digital dele. Uhum. Eu passo o link para a Fernanda e também encontra ele fácil nas minhas redes sociais. A gente bota aqui embaixo. E o Eu Passarinho, ele está disponível na Leb. Geralmente eu participo das feiras de rua organizadas pela SDI aqui da prefeitura, então sempre eu estou no BRIC da estação e no Sábado Azul com os bordados e sempre levo o livro junto. E eu também doei 2 exemplares para a biblioteca pública aqui de Bagé, então quem quiser também encontra na biblioteca. Uhum. E pode me chamar nas redes sociais, eu uso mais o Instagram, então é Floresci Versos, só me chamar ali também tem o link para o meu WhatsApp, então quem quiser conversar, eu estou disponível e gosto de conversar sobre o livro e, sei lá, sobre qualquer coisa, na verdade. Tá bem, muito obrigada então, Giana. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer participar aqui, e muito obrigada, Fernanda. E o Papo Literário encerra aqui. Nós voltamos no próximo domingo, a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura!